Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Dando sequência então aqui à nossa temática, sendo que no nosso encontro anterior nós pontuamos os pilares do nosso compliance empresarial, que nada mais é do que um programa de conformidade, um programa de regularidade a ser implementado na atividade empresarial. Hoje nós vamos partir aqui da premissa que as pessoas muitas vezes confundem as terminologias que nós abordamos aqui. Por exemplo, entre o que é o compliance, o que é a consultoria e o que é a auditoria. Na verdade, são coisas diferentes, embora se agreguem, né? Mas elas não são sinônimos propriamente ditos. Então é muito importante que a gente saiba diferenciar, né, essas três terminologias para que não haja alguma confusão, né, onde de repente você pode estar pensando que está adquirindo um produto ou um tipo de serviço, quando na verdade não é bem aquilo que você imagina. Pois bem, o compliance nada mais é do que um conjunto de ferramentas que são implementadas dentro da sua organização empresarial, e dentre elas vamos citar alguns deles aqui, que por óbvio serão tratados paulatinamente, né, caso a caso, em oportunidades futuras, né? Dentre esses pilares, dentre essas ferramentas que englobam o nosso compliance empresarial, nós podemos citar aqui o regulamento interno, que nada mais é que um conjunto de regramentos, um conjunto de normas internas que visam trazer ao conhecimento dos colaboradores, dos terceirizados, dos prestadores de serviços, quais são as normas e procedimentos corretos que a sua organização possui, para que, sendo sabedor delas, ele possa vir a não infringi-las, ou, caso venha infringi-las, ter ciência de que sofrerá sanções administrativas, advertências, eventuais suspensões ou até alguma situação mais gravosa. Então, na verdade, nós entendemos que esse regulamento interno, ele é uma ferramenta muito importante, ele é uma ferramenta que tem se demonstrado de grande valia, de muita utilidade para dentro da organização, sendo que, a bem da verdade, nós sabemos que grande parte das empresas já possuem essa ferramenta e outras tantas ainda não, né? Quem sabe pode estar sendo aí a oportunidade de você abrir os olhos para essa realidade, para essa situação, para essa precaução que a sua empresa pode tomar. Além dela, nós destacamos aqui também a questão de cursos internos, cursos corporativos, né? Por exemplo, é muito importante que você leve ao conhecimento do seu colaborador a maneira como ele deve utilizar os equipamentos de proteção individual, que ele tenha ciência do que são direitos da personalidade, para que uma eventual conduta dele não possa caracterizar um dano moral, um assédio sexual, né? Muitas vezes a colocação de um apelido indesejado num colega de sessão, num colega de trabalho, algum tipo de brincadeira que por vezes pode ser interpretada de uma maneira equivocada e que por consequência pode gerar para a sua empresa a questão de uma ação por indenização por danos morais. Então, dentre os cursos, nós destacamos esses, né? Além de outros cursos que porventura a sua empresa possa ter necessidade. Aí, caso a caso, né, são analisadas as situações postas dentro da sua realidade da organização, da sua realidade empresarial, e a partir daí pode-se pontuar quais os cursos são necessários, são mais adequados para a sua realidade, né? Além delas, nós podemos citar aqui o due diligence, que nada mais é que a inspeção de procedimentos em relação a terceirizados, a trabalhadores autônomos que prestam serviço, a vendedores externos, a eventuais empresas que possam vir a ser incorporadas pela sua, uma fusão, uma sucessão empresarial. Então, esse due diligence, ele abrange os cuidados que você deve ter, averiguar se aquela empresa que está sendo incorporada possui um passivo tributário, possui questões junto ao Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, possui ações relativas a direito do consumidor, ações trabalhistas, enfim, uma série de situações. Mesma situação ocorre também dentro da questão das empresas terceirizadas. Muitas vezes a sua organização terceiriza o serviço de segurança. Então você sabe se aquela empresa de segurança oferece um treinamento adequado
para os seus prestadores de serviço, para os seus colaboradores, se o colaborador dessa terceirizada vier, por exemplo, ocasionar uma lesão corporal dentro do seu estabelecimento, em um cliente que está visitando o seu estabelecimento, você sabe se aquele procedimento da terceirizada é o adequado, você precisa averiguar essa situação. Se você não tem essa certeza, você está sujeito também a sofrer uma série de implicações de ordem judicial e, por consequência, de ordem financeira. Destacamos também aqui o nosso questionário, que nada mais é que uma pesquisa de clima organizacional. Esse questionário, nós sugerimos que ele seja feito e que o autor, que o seu colaborador, ao respondê-lo, não haja necessidade de uma identificação dele, a fim de que ele não se sinta constrangido em relatar determinada situação que está acontecendo dentro do seu setor, que ele não se sinta constrangido ao relatar uma conduta inadequada, uma conduta desleal, até mesmo do seu superior, do seu colega de trabalho. Saber se o seu colaborador está satisfeito com o local do refeitório, com o vestiário que ele utiliza para a troca da vestimenta pelo uniforme, com o sanitário da empresa, com a sua remuneração, com o clima de um modo geral de trabalho. Essa ferramenta tem nos trazido uma situação muito favorável para avaliar como a produtividade da sua empresa está diretamente ligado às condições de trabalho, Então, nós avaliamos também, dentre outras tantas que serão tratadas aqui nos nossos encontros, o questionário como uma ferramenta muito útil e uma ferramenta que pode trazer para você uma melhoria e, consequentemente, uma melhora na produtividade da sua empresa. Além disso, nós destacamos aqui também o chamado canal de denúncias. Esse canal de denúncias também é uma ferramenta que nós recomendamos que seja utilizada de forma anônima, porque através dele você consegue diagnosticar um problema na origem, na maior parte das vezes, e você identificando esse problema na origem, você consegue amenizar as consequências, evitar outras questões danosas para as pessoas envolvidas. O que nós observamos muitas vezes é que quando essas questões surgem, os diretores da empresa são quase sempre os últimos a saber, Eles só vêm a saber de todo aquele desembaraço, de toda aquela repercussão, muitas vezes quando a situação já não tem mais como ser contornada. Então, tem se demonstrado também, dentre outras, uma ferramenta muito útil, porque através dela você consegue ser noticiado de situações que muitas vezes a direção da empresa é a última a saber. Então, dentro dessa lógica aqui, nós destacamos o nosso compliance empresarial, algumas das ferramentas, dentre outras tantas, que oportunamente nós vamos tratar aqui. Além do compliance, nós temos a auditoria. O que seria a auditoria propriamente dita? A auditoria também ela é uma ferramenta do compliance, só que ela não é o compliance propriamente dito. A auditoria é a chamada análise das práticas internas, análise dos procedimentos internos. Por isso que nós chamamos que é um procedimento de chão de fábrica, porque você tem que ingressar dentro, no âmago, no seio da organização e a partir daí avaliar os procedimentos internos, folha de pagamento, cartão ponto, recolhimento de tributos, uma série de procedimentos internos que você precisa avaliar e ver se eles estão em conformidade com o que a empresa preconiza, certo? Então essa auditoria é você pegar uma lupa, que nem nós chamamos, e analisar internamente todos os procedimentos internos da empresa e a partir daí elaborar um relatório, fazer uma matriz de riscos, analisar os contratos com os terceirizados, analisar os contratos com os autônomos, analisar os contratos de trabalho propriamente ditos, para a partir daí apresentar um diagnóstico de problemas e então procurar solucioná-los da melhor forma. Por fim, destacamos aqui também a consultoria, que também é uma ferramenta do nosso compliance, mas que não se confunde com a auditoria e nem com o compliance propriamente dito, como nós já destacamos aqui, A consultoria, ela é um aconselhamento, certo? Diante de uma determinada situação que está posta para o empresário, ele busca um suporte técnico, certo? Que lhe dê segurança jurídica,
certo? A maioria das vezes, esse aconselhamento é feito através de um parecer por escrito. Porém, nós temos outras situações em que esse parecer precisa ser imediato. Nesse caso, nós temos ferramentas informatizadas que nos possibilitam, né, que o seu consultor empresarial, que o seu consultor de compliance lhe forneça um parecer com mais prontidão dentro de uma situação que está sendo posta dentro da sua empresa. Por exemplo, a visita de um fiscal do Ministério da Economia, né, a visita de um oficial de justiça dentro da sua empresa, como proceder? É necessário você mostrar os documentos para ele? Não é necessário, você tem que recebê-lo, você pode dizer que não vai recebê-lo. Então, uma série de questões que a consultoria lhe auxilia dentro de uma situação que está posta e que demanda uma dúvida, demanda um suporte técnico, um parecer mais qualificado, certo? Então, dentro dos benefícios desse primeiro cenário que nós estamos analisando aqui, você tem mais segurança jurídica, você tem uma diminuição de passivo, seja ele trabalhista, tributário, passivo de ações cíveis, de multas administrativas, né? Você tem uma baixa rotatividade de empregados, que normalmente quando essa situação acontece, certamente algum processo interno não está de acordo, alguma coisa realmente relevante está acontecendo para que a sua empresa consiga ter uma baixa rotatividade. Então é necessário que você fique atento também a essa questão. Em relação à aplicação correta de penalidades administrativas, voltamos lá para o nosso regulamento interno, que possibilita o colaborador estar ciente das penalidades que pode sofrer caso venha infringir alguma norma constante dentro desse regulamento, certo? Podemos elaborar a nossa matriz de risco dentro do processo de auditoria. Vamos elaborar uma matriz para que você possa avaliar quais são as situações que têm risco mais eminente, um risco mais próximo, que está mais perto da sua organização, e para que com isso você consiga amenizá-lo ou até mesmo saná-lo totalmente, certo? E por fim, esse relatório que justamente procura fazer uma abrangência geral disso tudo, levar ao conhecimento da direção da empresa, para que assim você consiga finalmente ter uma atuação empresarial de conformidade. Ok? Muito obrigado.